Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Olá, galera, mais um podcast Ailson Lino convida para vocês, como é de praxe, em cada edição, um assunto da mais alta relevância, coisas que você precisa saber, que você quer saber e às vezes não sabe como procurar. Aqui é a tua tribuna, é a sua casa, é onde você vai, com certeza, abrir a sua mente para novos horizontes. E hoje, especial, vamos falar de você para você, com você que quer empreender. Quem é o brasileiro que não quer empreender? Que não quer abrir o seu próprio negócio? Que não quer crescer com os seus pensamentos, suas ideias e às vezes esbarra sem saber o que fazer e nem para onde ir? Até hoje, porque a partir de agora nós vamos abrir essas portas para você. Está aqui conosco o Tauan Reis, ele que é o coordenador de negócios inovadores do Sebrae Bahia. Tauan, que prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós temos aí alguns minutos com uma pauta extraordinária e muita coisa para a gente falar para o nosso Brasil, para a nossa Bahia e para o mundo. Muito obrigado por estar aqui, Tauan. Boa tarde, Ailson, boa tarde a todos que nos ouvem. A honra é nossa, muito feliz de poder estar aqui, falar um pouquinho com o público sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre tecnologia. Uma honra. Que bom. Para começar, Tauan, vamos falar para o público de uma maneira bem popular. Perfeito. O que é o Sebrae? E para que é que ele foi feito? Ou melhor, para que é que ele foi inventado? O que é que o Sebrae faz? Vamos lá, como o nome já diz, Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? É uma instituição que abre as portas para o micro e pequeno empreendedor no sentido de apoiar através de capacitação, através de acesso ao mercado, através de inovação e tecnologia, através de eventos, através de rodadas de negócio, trazendo fomento àquele que empreende e trazendo fomento também ao ambiente de onde aquele empreendedor se encontra. Então a gente tem esses dois vieses, vamos dizer assim. A gente atua dentro do ambiente, fazendo com que a gente tenha um município, um estado, um país mais fértil para o empreendedorismo, que apoia o empreendedorismo, e por um outro lado a gente atua diretamente com o empreendedor, ajudando aquele empreendedor a se estruturar, a se capacitar, a entender melhor o seu mercado e, eventualmente, acessando esses mercados, seja ele nacional, seja ele internacional, para que ele evolua, para que ele progrida dentro do seu produto, serviço, onde ele atua. Que legal. Quando a gente fala em negócios inovadores, a gente já pensa o quê? Naquela invenção revolucionária ou até aquela questão da eureka, né? Opa, descobri a reinvenção da roda. E o Sebrae agora tem novos cases de sucesso, como, por exemplo, startups, né? Que é feito a várias mãos, a vários pensamentos, a várias cabeças, a inovação, as tendências mercadológicas, uma construção inovadora demais que o Sebrae está, assim, deixando essa possibilidade para que todos possam ter acesso, né? Perfeito. Vamos lá, inovar, né? Inovação, palavra inovação. A inovação, ela surge lá atrás, não é uma palavra nova, é uma palavra relativamente antiga, ela surge lá atrás na Revolução Industrial para tratar de novos modelos e novos processos dentro da indústria. Ela é revisitada um pouco depois, no final do século XX, iníciozinho do século XXI, com a OCDE e com toda a parte de pós-guerra para estruturar países mesmo. Então, a tese era de que inovação e tecnologia eram fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a retomada econômica desses países. E hoje, com a questão da digitalização, da internet, inovação está muito ligada diretamente à tecnologia, né? A questão do digital, dessas empresas que nascem digitais, que vivem para o digital, as tais startups. O objetivo da gente aqui é desmistificar um pouco isso e entender que inovação está aqui para todo mundo, tá? Está aqui para o pequeno, para o micro e para o grande, para o tradicional ou para o moderno, para quem tem uma padaria, para quem tem um mercadinho ou para quem tem um negócio digital. Inovação é para todo mundo.
Inovar nada mais é do que repensar produto, serviço ou processo dentro do seu negócio, no sentido de você se diferenciar dentro de alguma área específica. Vender melhor, entregar melhor para o seu cliente, se comunicar melhor com o seu cliente, divulgar melhor para o seu cliente, pegar um produto que já existe e melhorar um pouco esse produto para que atenda a uma demanda específica. Então, inovar pode ser uma coisa muito, muito simples dentro do seu negócio, até algo muito complexo que vai mudar a lógica de um mercado. Então, inovação é tudo isso. A tecnologia está do lado da inovação no sentido de acelerar esse processo e de escalar esse processo. Então, se eu penso, vamos lá, tentar ilustrar aqui para facilitar a vida do nosso ouvinte. Se a gente está falando do Uber, por exemplo, o que o Uber fez? O Uber pegou uma dor latente, que era a do usuário que tinha dificuldades em adquirir um táxi para deslocar de um ponto A para um ponto B. E uma outra dor que era de um público que necessitava trabalhar, tinha um veículo em casa, às vezes, disponível e não tinha trabalho. O que é que ele faz? Ele junta essas duas coisas e através da tecnologia, aí a tecnologia é muito importante, porque ele consegue escalar isso globalmente, ele junta as duas coisas através de uma plataforma onde ele dá uma opção de geração de renda para quem não tem renda e tem um veículo, e para um outro lado ele dá a opção de mais uma forma de se deslocar do ponto A para o ponto B de forma rápida, fácil, relativamente barata. E aí, perceba, é uma dor que é global. E aí, esse é o grande pulo do gato das startups. Eles começam a resolver problemas que não é um problema de uma rua, de um bairro, de uma cidade, de um município, de um estado. É um problema que é global. Era um problema que você tinha, era latente em Nova York, era latente em Salvador, São Paulo, em Pequim. E aí ele consegue crescer e ele estoura no mundo todo. Se você olha apenas a ideia, é relativamente simples e, inclusive, óbvia. Mas a tecnologia e a capacidade que ele teve de fazer a coisa acontecer muda. E aí ele muda o mercado. Esse tipo de inovação, que é a tal da inovação disruptiva, ela muda um mercado no sentido, inclusive, de quebrar o mercado que até então existia. Nesse caso, meu caro Tauan, essa fala nos remete a uma startup unicórnio, né? Sim. Então, Uber e tantos outros, Nubank e tantos outros startups unicórnio, né? Mas vamos falar de um outro tipo de startup para o meio até que, para o pequeno, para o médio, que essa é a galera que está precisando dessa consultoria, é a galera que está precisando colocar as suas ideias em práticas e às vezes não sabe o que fazer, nem para onde ir, nem quem procurar. Vamos falar para esse povo o que é que o Sebrae faz, como o Sebrae está disponível, qual é o acesso que ele tem, qual a porta de acesso ao Sebrae. Por exemplo, a gente vê hoje, meu caro Tauan, uma infinidade de empresas sendo abertas por dia, centenas, dezenas, centenas ou milhares, né? E quase que a mesma quantidade sendo fechadas. Quando eles fecham, o pior é quando eles abandonam. Fica correndo aquela coisa da bola de neve que eles nem sabem. Eles desistem porque teve uma ideia que não brotou, que alguém não auxiliou. E ele nem sabe que existe o Sebrae para ampará-lo. Vamos falar desses startups aí. Perfeito. Dessa galera? Vamos lá. Então, vou falar um pouquinho, inclusive, sobre a nossa atuação. Eu estou coordenador de negócios inovadores há 4 anos no Sebrae, mas atuo diretamente com as startups há 10. Tem um projeto chamado Startup Bahia, que nasce em 2014. Então, faz exatamente 10 anos agora. De lá para cá, a realidade há 10 anos atrás era muito diferente. Hoje a gente tem um outro panorama, um outro cenário. Bahia, só para você ter uma ideia, hoje a gente tem cerca de 770, 780 startups que já passaram pelo Sebrae Bahia e que hoje orbitam em nossa plataforma, que é o Sebrae Startups. Tá? Startups de todas as ordens, para todas as áreas. Qual é a característica? E aí você falou sobre a questão, né, da mortalidade das empresas. E isso é uma característica que eu acho que é importante tratar aqui quando o assunto é startup. Startup ela tem uma capacidade absurda de mudar, de se ajustar, que a gente chama agora comumente na área de pivotar.
né, que vem do basquete, né, o pivô do basquete que faz a mudança da trajetória da bola. Então, as startups ela têm uma capacidade muito grande de pivotar o negócio e por isso a mortalidade dela vai muito para baixo, cai muito, porque ao invés dela fechar, ela muda. Toda vez que ela percebe que ela está no caminho errado, ela tem capacidade de se ajustar, mudar a direção das velas e ir para um novo caminho. Essa é uma das características da startup. E mudar rápido. Essa é a grande questão. A startup ela trabalha num esquema de testar hipóteses, confirmar ou não confirmar aquelas hipóteses e mudar a todo momento. Mesmo um unicórnio como a Uber, por exemplo, está testando a todo momento. Continua sendo uma empresa que faz vários testes e muda a todo momento. Essa capacidade de mudança faz toda a diferença entre você fechar o seu negócio ou não. Porque a gente vive hoje numa sociedade onde o nível de mudança é muito intenso. Se o meu público hoje gosta e tem uma cultura e tem um perfil específico, amanhã ele pode ter um perfil completamente diferente. E eu preciso estar atento a isso e ir mudando o meu produto ou o meu serviço para que ele continue sendo um produto aderente àquele público que eu defini como sendo o meu público-alvo. Então, trazendo de novo a questão da mortalidade, essa talvez seja uma das vantagens de se trabalhar nesse mundo de inovação, tecnologia e empreendedorismo. É justamente essa capacidade de mudar, de ajustar, de a todo momento rever o modelo de negócio e dentro dessa revisão você fazer ajustes dentro do que estava posto. Então, sabe aquela frase de que time que se ganha não se mexe? Dentro desse mundo, isso é completamente equivocado. Há muito tempo a gente mexe sim e mexe a todo momento. Melhora-se. Time que se ganha, se mexe, melhora-se sempre. Agora, aquele detalhe, a resistência já é uma característica do ser humano, né? Ele se apegar. Ele tem um nível de apego muito grande. Isso gera uma resistência a mudanças. E como você mesmo falou, a mudança acontece o tempo todo, em todos os aspectos, não só no mundo do empreendedorismo, mas como em tudo. A própria Terra em si, ela está fazendo as mudanças necessárias dela, do seu movimento de translação, de rotação, enfim. A mudança é algo que está sempre atuando, sempre. E as pessoas resistem a essas mudanças. O que você falaria para esses micros, médios, pequenos empresários, a galera do meio que resiste a uma ideia que ele trouxe, até uma ideia bacana, mas ele não aceita a inovação e a mudança. Ele acaba de aceitar o ensinamento, uma consultoria do Sebrae, e ele acha que aquilo ali pode perdurar para 2, 3, 4 anos, como na verdade com 24 horas tudo pode já ter mudado. Perfeito. O que fazer com essas pessoas para abrirem a cabeça e parar de apego e não resistir às mudanças? Bem, essa também é uma missão do Sebrae e a gente atua muito nesse sentido. Nós temos uma série de ações que a gente faz, eventos de pequeno, médio, grande porte. A gente faz muito um trabalho de mentoria. Nós temos profissionais muito gabaritados nesse assunto, em diversas áreas, e que atuam com essa tal dessa mudança do mindset, né? O mundo das startups também é um mundo meio americanizado, então temos vários termos na língua inglesa. Estão globalizando tudo. Tudo é globalizado. Então, essa mudança de mentalidade, de você entender que o mundo não é mais o mesmo e ele não voltará mais a ser como era antes, é fundamental para que o nosso empreendedor comece a mudar o próprio negócio. E olha que engraçado, Ailson, a gente tem um dado de que e aí ligando essa questão da resistência, inclusive à idade, as startups que geralmente têm sucesso, olha que dado importante, boa parte delas tem dentro da sua equipe alguém acima dos 35 anos. 35, 40, 45, 50 anos. O que isso quer dizer? Que é muito bom ter o frescor da juventude, essa coragem, essa ousadia, essa criatividade, essa curiosidade do jovem e da pessoa com menos idade, mas por um outro lado também é fundamental ter a experiência, ter a vivência, ter a ponderação de uma pessoa que já teve
que tem mais experiência, que já passou por mais coisas dentro do mundo empresarial e, portanto, tem hoje uma capacidade mais clara assim, de ver as coisas. Esse mix, né, você conseguir montar uma equipe que tenha esses dois olhares, e quem está dizendo não sou eu, são os números. Geralmente, no momento que você tem uma equipe mais heterogênea, tende a ser uma equipe de mais sucesso. Você tende a ter um negócio com uma probabilidade maior de sucesso. Que legal. Esse equilíbrio aí das faixas etárias, né? Tanta juventude chegando aí com a cabeça aberta com o outro mundo, uma galera completamente uma galera que tem a mente aberta, mas ele não tem, como você mesmo falou, a experiência, na vivência, sobretudo se estamos falando de uma empresa familiar, que esbarra nesse problema, nessa coisa das pessoas mais antigas que criaram aquela empresa, a juventude que chega e diz, estamos caminhando a uma velocidade X, quando poderíamos caminhar numa velocidade Y e chegar aos nossos pódios, né, vários, a cada pódio é um lugar que está sempre vazio, chegou nele, o próximo pódio se abre, e há essa resistência. Então, é muito importante que as empresas familiares entendam isso que você falou. Tem uma juventude chegando, emergente, com a cabeça aberta, com a tecnologia nas mãos, e uma outra parte da empresa que é essa experiência, essa vivência. Equilibrando isso aí, a coisa flui com muito mais facilidade. Né? Perfeito. E aí agora eu vou trazer um outro exemplo. Não vou dar nomes, porque eu não pedi autorização a eles para poder falar um pouco sobre esse negócio em si, mas posso falar sobre o que foi o case. Passou por um dos nossos programas, a gente tem hoje 4 programas rodando dentro da estrutura de negócios inovadores, o Startup, Inovação Aberta, o de Games e o Scale Up, que é um programa um pouco mais maduro para empresas mais robustas. Entrou numa das nossas turmas, entrou uma empresa tradicional baiana, de 40 anos no mercado, portanto uma empresa consolidada, que estava passando por um processo de sucessão. O filho estava se preparando para assumir o lugar do pai. E o filho com uma mentalidade mais moderna, com uma cabeça diferente, já pensando em digitalizar alguns processos, o pai ainda muito tradicional. Mas o pai tinha clareza de que o melhor para o negócio era justamente o filho assumir com essa visão. Então o pai não era resistente à mudança. Pelo contrário, eles estavam juntos no processo. No primeiro ano do programa, eles dentro do programa do Scale Up, eles multiplicaram 330%, né, 33 vezes o tamanho em faturamento no primeiro ano. No primeiro ano. Hoje, eles já alcançaram o mercado internacional, estão na Europa, estão na Ásia, estão no mercado norte-americano. E eu nem sei mais o tamanho deles. Já está com um tamanho absurdamente grande. E passaram pelo Sebrae. Passaram pelo processo Sebrae. Eles eram uma empresa de pequeno porte, pequeno para médio, tradicional baiana, bem conhecida aqui em Salvador. E que hoje já é uma empresa global. Uma empresa que tem hoje, talvez aí atue em 12, 13 países no mundo. É uma empresa global com uma outra perspectiva, com uma outra capacidade de crescimento. E é uma empresa completamente diferente daquela empresa de 4 anos atrás, quando passou pelo Sebrae e passou por nosso programa. Então a gente percebe que de fato assim, faz sentido, sabe? Você mesclar essas duas coisas, o tradicional com o inovador, é fundamental. E aí eu já faço inclusive um convite para todos os empresários que nos ouvem, inclusive os tradicionais. Revisitem seu modelo de negócio, passem pelo Sebrae, o Sebrae tem como apoiar, e sejam uma startup por um momento. Ser startup é um momento, é você revisitar seu modelo, é revalidar o seu modelo de negócio dentro desse mercado, que é um mercado completamente líquido, vamos dizer assim. É um mercado que a gente não sabe ainda muito bem para onde vai. Sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Pois é, esse é um case de sucesso que você acaba de dizer, não revelando a empresa. Então, tantos outros cases de sucesso iguais a isso você deve ter para provar para essas pessoas que eles podem e devem mudar, que o Sebrae é a porta de entrada para o sucesso. Né? Perfeito. Então, assim, eu acho muito legal você falar de um case de sucesso, como você falou aqui agora, e tantos outros. Agora, vamos falar, meu caro Tauan. Eu visito muitas empresas, eu faço parte também de um grupo de empresas, então eu vejo muita gente, essa galera nova aí com a cabeça super aberta, chegando para vir trabalhar nas empresas, mas eles ficam inquietos, eles querem empreender,
Eles não querem mais CLT, eles têm ideias, ele passa as ideias, ele quer empreender. E alguns se avoram e vai e empreende. Sem o suporte, eles não andam, porque ele não tem esse suporte do Sebrae. Eu quero falar para essa galera emergente que eles não podem nem devem esquecer dos seus sonhos, nem deixar de lado suas ideias, que ele deve fomentar a ideia assim, de empreender. E para esse povo que está precisando, como que chega até o Sebrae? Vamos falar dos pequenos, dos médios, até dos MEI. Vamos lá. Hoje a gente vive no mundo digital. Então, o primeiro ponto é plataforma Sebrae, www.sebrae.com.br. Lá você já consegue encontrar bastante material, gratuito inclusive, para você acessar. Em todas as áreas do mundo corporativo, seja financeira, planejamento, humano, tributário, marketing, vendas, todas as áreas. Você já tem material lá, gratuito para acessar. Ah, mas eu não quero acessar pelo site, eu quero de fato fazer uma visita ao Sebrae e eu quero entender melhor como que eu posso ser ajudado. O Sebrae está de portas abertas para atender todos os empreendedores baianos, todos. Em qualquer território da Bahia, a gente pode atender aos empresários. Tá? O Sebrae hoje é dividido em 10 regiões territoriais dentro da Bahia, a gente divide a Bahia em 10 territórios e talvez a gente seja a instituição com a maior capilaridade na Bahia. Assim, ela sabe? está instalada, inclusive, nos 27 estados, inclusive e nos 27 estados. A sede em Brasília, né? Nos 27 nós temos aí a capilaridade. E na Bahia, nos 417 municípios. Olha só. Então a gente atua, de fato, em toda a Bahia. Quer dizer, o Sebrae está aí, gente. Por que você não vai procurar o Sebrae agora e resolver a sua questão, colocar em prática os seus sonhos e fazer as coisas funcionarem do jeito que você sonha e não sabe como realizar esse sonho? Perfeito. E isso é muito, mas muito legal. Então, existe no Sebrae linha de crédito para pequenos e médios empreendedores? Ótima pergunta, Wilson. O Sebrae ele não é uma instituição de crédito, tá? A gente não trabalha com crédito. Hoje a gente atua em parceria com algumas instituições de crédito, onde a gente avaliza, tá? A gente dá aval, a gente meio que chancela aquela empresa a acessar crédito de uma instituição que de fato trabalha com isso. Seja um Desembahia, seja um BNB, seja qualquer outra, seja a FINEP, seja qualquer outra instituição que de fato trabalhe com crédito. O Sebrae não trabalha com crédito. O Sebrae trabalha com o apoio ao micro e pequeno empreendedor através das capacitações e do fomento ao empreendedorismo. Não diretamente é uma instituição que fornece serviço de crédito. Na verdade, o Sebrae, vamos dizer assim, ele indica e avaliza a partir do estudo, né? Perfeito. Ele indica aquela instituição bancária de crédito, né? Já com um projeto completamente organizado, composto, coeso, arrumado, com todas as condições de assertividade. E aí, então, facilita essa linha de crédito. Perfeito. A partir daí, e né? se aquele empreendedor está com algum problema em alguma área específica que vai ser um critério para ele acessar ou não o crédito, a gente apoia para que ele corrija, para que ele ajuste aquela questão ali e ele esteja pronto para poder acessar o crédito quando ele for visitar a entidade de serviço de acesso a crédito. Mas se há, por exemplo, pesquisadores aí que tem um projeto muito bacana, tem uma pesquisa muito legal e que o Sebrae tem conhecimento, a partir dessa pesquisa também existe um fundo para essas pessoas desenvolverem essa pesquisa no mundo empresarial? Sim, temos uma série de parcerias. Então, hoje a gente tem parceria, por exemplo, com a FAPESB, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa aqui do estado da Bahia, que tem editais de apoio à pesquisa. O que a gente faz é pegar essa pesquisa e o dono dessa pesquisa e a equipe que escreveu e que se dedicou a essa pesquisa e tentar enxergar a viabilidade dessa pesquisa via se tornar um negócio. E uma vez que tem a viabilidade, a gente pode ajudar em todo o caminho para que ele faça essa jornada e saia do papel, essa ideia saia do papel e efetivamente se torne um negócio. E aí esse é o nosso papel. Dentro da carteira de negócios inovadores, esse também é o nosso papel. A gente trabalha muito com essas pessoas que saem da universidade, daqueles laboratórios de pesquisa e que ainda não sabem ao certo como transformar aquilo em negócio. É uma ideia maravilhosa, é um grande projeto, mas está no papel ainda é um projeto. A gente, assim, então, já deixando aqui o convite, você que tem uma ideia, que está saindo da universidade ou que continua dentro da universidade fazendo pesquisa e que
talvez pense em transformar essa pesquisa em negócio, nos visite, nos procure. Esse é o nosso papel. E aí temos uma série de cases também, de vários negócios que hoje, de várias ideias e projetos que hoje se tornaram grandes negócios na área de biotecnologia, na área de logística, na área de tecnologia, nas mais diversas áreas. A gente tem muitos casos. Como eu falei, hoje a gente está com cerca de 770, 780 startups formadas que já passaram, que já orbitaram aí por nosso universo de 2014 para cá. Que legal. Veja só, aproveitando aqui esse gancho então do Tauan falando que as ideias, as pesquisas, os sonhos, eles têm que saírem do papel e colocar em prática, eu quero falar para você que está pensando em comprar o seu carro. Tem a ideia, já está querendo, mas não põe em prática. O nosso querido Raul Seixas já falou uma vez, né? Que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. O seu carro 0 km agora é uma realidade através do consórcio Chevrolet. A Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil e o seu consórcio 48 anos de existência. 48 anos realizando sonhos. Comprar um carro através do consórcio tem muitas vantagens. A primeira é a economia, porque você não vai pagar um centavo de juros. A segunda é que você vai fazer a programação da retirada do seu carro. A pequeno, a curto, a médio e a longo prazo, né? Você que diz quando você quer comprar e retirar o seu consórcio. Se você já tem um carro seminovo, não importa a marca, e você quer trocar por um Chevrolet, você faz o consórcio e utiliza esse carro como lance. Sendo contemplado, você reduz o valor das parcelas ou prazo de pagamento a partir da antecipação do seu lance com o seu carro. Mas se você não quiser utilizar o carro, o valor dele inteiro, não tem problema não. Utiliza parte. A outra parte você leva como troco. Tudo isso parte da sua decisão de procurar uma concessionária da rede Chevrolet para fazer o seu consórcio. Tomar informações. Se você estiver na Bahia, no Ceará, no Pará, você pode procurar o grupo New Chase. Aqui na Bahia você pode procurar Grande Bahia, toda a rede Chevrolet e procura saber como é que faz o seu carro. Se você fizer o consórcio agora, vai concorrer também a um super prêmio semanal de R$25 mil. Ora, a Chevrolet já pagou a 400 pessoas esse prêmio de R$25 mil. Então, amigo, tá na hora. Toma iniciativa. Para andar 1000 milhas, é necessário dar o primeiro passo. O primeiro passo para o seu carro zero é o consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Meu amigo Tauan, consórcio Chevrolet, ó, tá vendendo muito, é o melhor consórcio do Brasil. Então, assim, ainda voltando para essa galera, eu falo essa galera porque é a linguagem que a gente usa aqui, né? Tá ótimo. Que quer empreender, por exemplo, serviços, né? Nós temos as pessoas autônomas que têm serviços, quer seja um cabeleireiro, quer seja um pintor, quer seja um vendedor, quer seja uma baiana de acarajé, um pequeno comércio, alguma coisa, um pequeno produção de alguma coisa que ele faz na sua própria casa, no seu sítio, etc. e tal. E essas pessoas precisam de um apoio. Então, eles fazem logo esse contato com o Sebrae monta toda essa estrutura para ele começar o negócio dele. Vamos lá. É muito bom tratar desse assunto. No final do dia, o protagonista da história é o empreendedor. O Sebrae está aqui para apoiar. Ele é o apoiador, ele é a instituição que vai trazer estrutura, ferramentas, né, para que o empresário esteja pronto ou se prepare para empreender, né? Para estar nesse mercado que não é fácil, que precisa de resiliência, precisa de disciplina, precisa de muito trabalho, de muito suor. Por que eu estou falando isso? Para não dar a entender de que o Sebrae tem uma varinha de condão que vai tocar no seu negócio e vai fazer seu negócio se transformar. Quem vai fazer o negócio se transformar é você. O grande responsável pelo sucesso do seu negócio é você. O Sebrae ele vem como uma instituição que está aqui para apoiar e trazer ferramentas para que você faça isso acontecer. Sabe? O nosso trabalho é instrumentalizar o empreendedor para que ele esteja pronto para o mercado.
Mas no final do dia, de novo, quem abre a porta e quem vende e quem faz o negócio acontecer é o empresário. Então, e o grande responsável pelo sucesso é ele. Então, é importante deixar isso muito claro, assim. Mas sim, nós estamos do lado do empreendedor a todo momento. Dentro da dificuldade, dentro do sucesso, dentro dos momentos mais fáceis, dentro dos momentos mais difíceis. A gente tem hoje essa capacidade, de novo, de estar próximo e ter um leque de opções para oferecer para o empresário, independente da fase desse empresário. Se ele é um empresário mais novo, se ele é um empresário de mais tempo, se o negócio dele começou agora, se está mais consolidado, se é de Salvador, se é do interior do estado, se trabalha com tecnologia, se trabalha com comércio, com serviço, com logística, não interessa. Nós temos hoje portfólio suficiente para poder ajudar e apoiar esse empresário. E não pode esquecer que é uma consultoria completamente grátis, né? Não tem custo nenhum. É uma porta aí que está aberta para qualquer pessoa. Meu caro Tawan, sobre desenvolvimento sustentável e energia limpa, né? Se fala aí no ecossistema, na melhoria de vida, na qualidade de vida da humanidade. Nesse sentido de energia limpa, o que é que o Sebrae tem feito? Onde é que ela tem avançado nesse sentido? Bem, sustentabilidade é um ponto chave para a gente. A gente já vem discutindo a sustentabilidade há algum tempo. Hoje a gente tem um termo que está sendo bem usado no mundo corporativo, que é o ESG ou ESG, né? Que é como que o negócio pode respeitar, como é que o negócio ele pode ser lucrativo, ele pode ter excelência e produtividade, respeitando o meio ambiente e respeitando as questões sociais. Né? É possível isso? Eu falei, é mais que possível. Hoje, inclusive, é um diferencial competitivo. Se eu trabalho com esse viés, se eu trabalho pensando na sustentabilidade e eu trabalho pensando em toda a questão social, eu tenho um outro cliente que tem interesse no meu produto e no meu serviço, que faz questão de comprar comigo, porque eu tenho esse diferencial. Trabalhando também dentro da área de inovação, a gente tem um mundo de opções. A gente trabalha com energia limpa já, a gente tem um trabalho forte, tanto com energia eólica como com energia solar. São duas energias hoje que a gente trabalha Isso é uma vocação que se destaca aqui no estado da Bahia, não é isso? Hoje nós somos muito fortes em energia solar, principalmente, e energia eólica também. A gente tem feito hoje um trabalho belíssimo pelo interior do estado nesse sentido. A gente trabalha muito forte com biotecnologia e, portanto, toda a parte de bioinsumos e de biocombustíveis, a gente também atua apoiando todos esses projetos, porque a gente entende que, de novo, é uma demanda do mercado, é uma demanda da sociedade e a gente precisa estar atuante nessa área, já que essa demanda hoje é latente, né? Por uma energia mais limpa, por uma preocupação ao meio ambiente, ao impacto ao meio ambiente. Então, sim. E aí não só o meio ambiente, mas também a questão social. Você está falando, vamos generalizando as ideias, mas existe já algum case de sucesso nesse mundo tecnológico, do meio ambiente, etc. tal, sustentabilidade, aqui na Bahia, algum case que você possa falar? Cara, hoje a gente tem uma série de cases. Eu poderia trazer aqui para você Hoje a gente tem uma startup, que na verdade são 3 do mesmo grupo, que lá atrás, na pandemia, criou Era salvar na pandemia, criaram um filtro de ar que limpava 99% das bactérias e dos vírus do ambiente, e na época, em função da Covid, ganhou uma certa repercussão, tanto estadual como nacional, era salvar, e hoje eles têm a Loigos, que é uma empresa que produz, através de resíduo das grandes confecções, eles produzem camisetas, roupas, bolsas, fazendo todo o reaproveitamento do resíduo deixado pelas grandes confecções. Esse é um case importante. Temos um outro case que trabalha com água, na purificação da água. Temos um case importante de uma das meninas da UFBA que fizeram um filtro que é acoplado aos grandes navios, conseguem puxar e limpar parte dos rejeitos plásticos que você tem pelos oceanos. Então você tem uma série... Tem os meninos da Cafeína que ganharam inclusive o NASA
né? Nós temos não sei se vocês conhecem, mas a NASA, o grupo NASA, eles têm um hackathon que é mundial, é global, que acontece todo ano. E nós temos um grupo baiano, soteropolitano, que ganhou essa competição há 3 anos atrás, que é o Grupo Cafeína, justamente com um trabalho voltado para filtragem e recolhimento de resíduos plásticos deixados nos oceanos. Cara, a gente pode passar uma tarde aqui, eu falaria sobre casos de sucesso aqui, de negócios voltados para a sustentabilidade. Tem a Solos, que trabalha também com rejeito. Tem um mundo, de fato, assim, sustentabilidade hoje, dentro do nosso mundo, a gente chama das clean techs, né? São aquelas startups que trabalham pensando no menor impacto possível ao meio ambiente e pensando também na questão da sustentabilidade. Mas temos sim. Talvez aí eu possa falar de algumas dezenas de startups que trabalham diretamente com a sustentabilidade hoje na Bahia. Tá? Se a gente for falar de Brasil, a gente tem um número muito maior. Que legal. Então a Bahia é um destaque muito importante aí no cenário brasileiro, essa questão de sustentabilidade, com esses cases de sucesso que você está trazendo alguns casos deles aqui, né? Parabéns para o Sebrae Bahia. Sim, né? Bahia hoje é um caso de sucesso dentro da inovação e tecnologia para todas as áreas. A sustentabilidade é uma das áreas, mas sim. Sim, hoje nós temos grandes cases aqui baianos que hoje já galgaram outros mercados nacionais e internacionais. A Jus Brasil, acho que todos conhecem a Jus Brasil, é o Google do mundo jurídico. Para quem trabalha no mundo jurídico, conhece muito a Jus Brasil. É baiana, soteropolitana, nasceu aqui. A Sanar é uma empresa que trabalha muito na área médica. Hoje, acessou o mercado internacional, já é quase um unicórnio. É baiana, soteropolitana. A I4C, que trabalha com gestão de portos, hoje trabalha e faz a gestão dos maiores portos do mundo, né? O porto de Roterdã, na Holanda, é gerido pela I4C. Uma startup soteropolitana baiana. Temos a ZigPay, que é a empresa, talvez a maior empresa no mercado global hoje de gestão de eventos. Eles trabalham desde a parte de ticket, de emissão de ticket, até toda a parte de gestão de produtos dentro do evento, do bar ou do restaurante, até a finalização com o pagamento da conta. Hoje representa os grandes eventos no mundo, baiana, soteropolitana. Temos muitos casos. Acho que a Bahia, de fato, é um bom celeiro. Que legal. Então, a Bahia acaba exportando para o resto do Brasil, né, para os outros estados, esses cases de sucesso, para que os Sebrais de cada estado possam também copiar e vice-versa, né? Isso acontece. Né? Perfeito. E temos grandes empreendedores baianos que não estão aqui na Bahia, estão em outros estados, São Paulo, Santa Catarina, Minas, empreendendo e fazendo muito sucesso por lá, mas são empreendedores baianos. Sim. Sim, a gente vê com bons olhos. É um trabalho já de algum tempo, de 10 anos, como eu falei, Alisson, Ailson, mas é um trabalho que, assim, pelos frutos que a gente vem colhendo, a gente percebe que funciona, assim, sabe? Vale a pena. No final do dia vale muito a pena. E eu sei que vale a pena justamente pelo seu semblante, pelo seu entusiasmo em falar desses cases de sucesso, de falar dessa atuação do Sebrae na Bahia, sobre a sua batuta no que você faz dentro do Sebrae. Seus olhos brilham, seu semblante sorri, você tem uma satisfação, você tem uma vontade de falar para o mundo que isso dá certo. Então, parabéns. Vai muito além do que você faz, esse entusiasmo, essa sua alegria, esse seu gesto aí de entusiasmo mesmo, né? Estamos aqui para fazer, une-se a nós. Que bacana o seu gesto aí, seu semblante me deixou emocionado aí. Poxa, que bom. Que legal. Que bom. É muito verdadeiro. Trabalhar no Sebrae é isso, assim, sabe? De fato algo, é uma missão que é muito bonita. Então, quando você entra no Sebrae, que você começa a atuar e você começa a ver o seguinte, cara, eu trabalho para ver o sucesso das pessoas, sabe? Para ver a felicidade das pessoas, para ver as pessoas conseguindo e realizando sonhos. Acho que não tem nada mais bonito do que isso. Assim, houve sabe? uma mudança muito grande, Tauan, no Sebrae com C lá atrás, em 1972, quando foi fundado, para a mudança em 1990, para o Sebrae atual. Tem muita mudança de lá para cá? Valeu muito a pena? O Sebrae de hoje não tem nada a ver com aquele de 72 que nasceu? Eu tenho certeza que não. Eu vou dizer por quê. Assim, eu tenho 10 anos de Sebrae, tá? Eu não peguei a época do Sebrae com C.
Mas em 10 anos, o Sebrae é outro completamente diferente. Temos hoje uma atuação que é outra completamente diferente. O Sebrae tem essa capacidade também de acompanhar dentro do seu tempo essas mudanças e se adaptar a essas mudanças, sabe, do mercado e estar pronto justamente para esses novos mercados que vão surgindo. É nosso papel. É nosso papel tentar estar um pouco à frente dos acontecimentos, prever o que é que pode vir a surgir como demanda e como oportunidade de negócio, como tendência de mercado e trazer isso para o nosso empreendedor. Então, como esse é o nosso papel, a gente acaba sempre estando um passo à frente, né? Não porque a gente é melhor que ninguém, é porque essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso trabalho. Então, no dia a dia, esse é o nosso esforço, de tentar adivinhar novas tendências, novos processos, novos caminhos e tentar trazer isso para o nosso empresário para que ele seja direcionado da melhor forma possível. A gente não vai acertar 100% das vezes, mas a gente encurta caminhos. Não é o propósito, mas a gente encurta caminhos, sabe? A gente encurta caminhos e a gente consegue dizer o seguinte: se a gente não sabe qual é exatamente o caminho, a gente sabe com certeza qual não é o caminho. Então, no momento que a gente já consegue eliminar algumas opções... 50% do sucesso, sabendo qual não é o caminho. Né, a gente já consegue meio que direcionar esse empresário para um caminho que seja menos tortuoso, sabe? Que seja menos penoso, que seja um caminho um pouquinho mais tranquilo para ele, dentro de um cenário de um país economicamente tão complexo como é o nosso caso. Meu caro Tauan, durante e pós-pandemia, muita gente se encontrou, ficou milionário. Outras, então, não tiveram a mesma sorte. Esses empreendedores que sucumbiram durante e pós-pandemia, houve ou ainda está em estudo ou está atuando o Sebrae em acolher essas pessoas para que elas possam retomar os seus negócios agora com uma nova dimensão, atualizando todas as ideias? Sim, e é importante falar, durante a pandemia a gente não parou. O Sebrae não parou em nenhum momento, mesmo durante a pandemia, mesmo durante todo aquele processo de recolhimento, onde todos precisavam ficar reclusos, nós conseguimos nos reinventar também, cada um dentro de sua casa, todo mundo 100% home office, e a gente não parou. Pelo contrário, o trabalho foi mais intenso no sentido justamente de apoiar e de estar do lado do empreendedor para que ele não estivesse sozinho naquele momento. Até hoje a gente consegue perceber consequências daquele momento, daquele processo, mas a gente percebe também que houve muito aprendizado. Então, uma parte, claro, relativamente grande de empresários sofreu naquele momento, alguns não resistiram e fecharam, mas uma outra parte aprendeu, se reconstruiu e hoje inclusive agradecem aquele momento, porque foi um momento onde eles remodelaram o negócio e hoje eles têm mais sucesso do que tinham antes da pandemia. Então, de repente, foi um momento também necessário para que eles pudessem repensar e refazer o seu negócio. Tem também alguns exemplos aqui de empresários que mudaram completamente o negócio e hoje trabalham, inclusive, com mais felicidade, com mais prazer, com mais alegria, porque, de repente, estavam presos lá atrás a um modelo antigo e que não tinham... Estavam numa espécie de zona de conforto, essa que é a verdade, mas que não tinham mais motivação, trabalhavam por trabalhar e foram forçados a mudar absolutamente tudo e hoje talvez tenham se reencontrado, sabe? Enquanto empreendedores, enquanto filosofia de vida, enquanto propósito de trabalho e hoje trabalham muito mais felizes, e, portanto, são muito mais prósperos, conseguem faturar muito mais, conseguem empregar mais, conseguem apoiar mais a sua família, o seu negócio, a sua equipe. Então, há males que vêm para o bem. Então, a gente enxerga aquele momento ali, que foi um momento difícil, desafiador, como um momento de grande aprendizado para a gente, para o Sebrae e para todos os empresários que conseguiram passar por lá e refazer suas vidas. Provavelmente não tenha havido um amparo para todos esses CNPJs que tiveram problemas durante e pós-pandemia. Existe algum projeto, algum programa de prospecção a esses CNPJs para ir levar a mão amiga
e não esperar que ele, através da mídia e de todos os canais que levam ao Sebrae, procure o Sebrae, que o Sebrae faça uma mão contrária, ou seja, prospecte essas pessoas para lançar a mão. Isso já existe? Pode ser um projeto? O que é que você acha? Pode ser um projeto, pode ser um projeto. Não é tão simples porque a gente tem algumas centenas de milhares de negócios de pequeno e micro porte na Bahia. Vocês conseguir identificar todos eles e ir até eles é bem complexo, não é tão simples. Mas a gente tem sim, assim, dentro do possível, tentado se manter próximo, seja, de novo, no mundo digital, seja no mundo físico, desses empresários, e abrindo as portas para eles, para que eles saibam que o Sebrae está aqui justamente para poder apoiá-los, seja lá onde eles estiverem, sabe? Em qual cidade eles estiverem na Bahia, o tamanho que eles sejam, a área que eles atuem, seja produtor rural, seja o pequeno produtor rural no interior do estado, seja o empresário que trabalha com tecnologia em Salvador, todos os dois têm o nosso apoio e nós temos hoje estrutura de inteligência, de gente e de vontade de apoiar, sabe? Independente de quem seja. Na verdade, Tauan, essa pergunta é mais uma provocação para você, empreendedor, que sofreu durante e pós-pandemia e que desistiu, né? Eu estou provocando você. Que procure o Sebrae. Que pandemia já passou. Um outro mundo. As coisas se reestilizaram. O Sebrae está atualizadíssimo, cheio de case de sucesso em todos os segmentos para te amparar, para te ajudar, para te dar aquele apoio que você precisa. Não desiste não, tá? Teve problema durante pós-pandemia? Todo mundo teve. O mundo teve. Então, e agora? A vida continua, o Sebrae está atualizado, com as portas abertas, esperando você. Foi mais uma provocação essa pergunta. É importante, provocar é sempre importante. Que legal. Sempre importante. Agora eu quero aproveitar e provocar você, que está pensando em adquirir um carro 0 km. Eu sei que você está pensando nisso. Primeiro, o teu vizinho trocou de carro, o teu chefe, teu colega de trabalho, teu amigo, teu parente. E eu vou te dizer uma coisa, ó, 25% dessas pessoas que trocaram de carro foi através do consórcio. Você sabe por que eles escolheram? Porque é um sistema barato, não tem juros, é seguro, sobretudo quando é ligado a uma fábrica, como é o nosso caso, consórcio Chevrolet. Você procura a rede Chevrolet, faz um consórcio direto da fábrica e quando você for contemplado, imagine só, nesse exato momento, a fábrica da Chevrolet está lá com o CPF de alguém que fez o pedido do carro. Está indo para a linha de montagem o carro daquele que fez o consórcio depois sorteado. Então, se você fizer o consórcio Chevrolet agora, vai chegar esse momento. A Chevrolet vai te dizer assim, ó, tal dia o seu carro está pronto. Tal dia eu te entrego o carro. Imagina você juntar a família e falar para todos da sua família, ó, a fábrica começou a montar meu carro hoje. E eu quero um carro da cor tal, com opcional tal. E a concessionária me disse que esse carro chega tal dia. E que tal dia a gente pode buscar esse carro. Imagina um carro feito exclusivamente para você. Lógico, dentro da linha de montagem, né? Você não vai querer um carro que esteja fora da linha especificamente para cada pessoa. Dentro da linha, você vai escolher a cor, os opcionais, o modelo, etc e tal. E tudo isso parte através da ideia de fazer o consórcio. Mas se você já tem carro novo, não está pensando em trocar de carro agora, mais um motivo para fazer. Porque quando a necessidade da troca do seu carro chegar, e você procura o consórcio, talvez ele não te atenda. Porque ele não tem essa liquidez de entrega do carro, que ele precisa passar por sorteio e por lance. Por isso que você faz a programação. Qual a hora certa de fazer o consórcio? Agora. Seja para a troca do carro programada, seja para você fazer uma poupança. Porque se você não quiser tirar o carro após a quitação, você pode retirar em dinheiro, em espécie. Ou você pode até faturar um carro da sua família. O dinheiro fica na família do mesmo jeito. Existem 1001 vantagens para que você possa fazer o seu consórcio agora. Só vai ser alegria. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Meu caro Tauan, nosso tempo já está chegando ao final.
Tem tanta coisa para a gente conversar. E eu estou falando para você, fazendo as perguntas para você, me colocando na pele do microempreendedor, do pequeno empreendedor, do médio empreendedor, que está precisando dessas portas abertas. Ele sabe até que tem, mas não sabe nem como chega lá, por falta de conhecimento, por falta até de querer, né? A energia de ir lá. Precisa que alguém leve. Por isso que eu te fiz aquela pergunta. Existe algum programa do Sebrae que faça o contrário, que faça na contramão da história, ao invés de estar aberto como vocês estão, e até dar o socorro em domicílio, como vamos dizer assim, que é justamente para provocar essas pessoas que tiveram problema, não só durante e pós-pandemia, mas como também negócios que idealizaram, não tiveram o Sebrae dando assistência e a coisa não funcionou, não andou, porque ele pensou numa coisa, mas não atualizou aquela coisa com o que está acontecendo no mercado, no mundo, as tendências tecnológicas, as tendências mercadológicas. Por isso, a importância não só para MEI, micros, médios, pequenos, grandes empresários, para todos, de procurar o Sebrae, essa entidade, né, que tem as portas abertas, que a missão é só servir sem cobrar nada, não é verdade? Perfeito. E aí, puxando a sardinha um pouquinho pro meu lado, você que pretende criar ou já tem algo em processo de construção voltado para inovação e tecnologia, seja uma startup, seja um negócio de fato inovador, nos procure. Pode nos procurar, temos uma série hoje de ações, pré-aceleração, aceleração, mentorias, missões nacionais, missões internacionais. A gente tem uma série de desafio tecnológico, hackathons, startup weekends, a gente tem uma série de ações que a gente faz durante o ano, através de parceria, isso também é importante, Ailson, falar. O Sebrae não faz nada sozinho. O Sebrae hoje atua com uma grande rede de parceiros. Temos uma série de parceiros hoje. Vou citar alguns aqui, porque esses são muito importantes. Em primeiro lugar, governo do Estado. Não dá para trabalhar sem poder público. Então, governo do Estado, as prefeituras também são parceiras da gente. Todo o Sistema S, FAEB, FIEB, Sistema Fé Comércio, todos os SESC, Senac, SESI, IEL, BNB, os bancos, BNB, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, toda essa estrutura de fomento federal, estadual, que está à disposição do empresário, é parceira Sebrae. Então, e a gente não atua sozinho. Todos eles são grandes parceiros da gente e eu não poderia deixar de citá-los, porque de fato fazem parte do nosso dia a dia, atuam conosco dentro dessa mesma missão, sabe? De apoiar e de fomentar o empreendedorismo baiano e brasileiro. Que legal. Apesar do Sebrae não ser um órgão público diretamente, né? Ele tem apenas o apoio e tal, até porque a arrecadação é via o setor público que repassa para vocês, através do Simples, dos impostos que se recolhem. A gente percebe que o Sebrae é o único setor público, não, né? Para o público, vamos dizer assim, que não chora, não se lamenta por falta de dinheiro. Tem sempre dinheiro para os projetos, porque você paga o seu Simples, porque você paga o seu imposto. Assim como o governo recebe a arrecadação para transformar em serviço para o público, o Sebrae é a mesma coisa. O Sebrae recebe o Simples e os impostos dos empreendedores, dos empresários, e disponibiliza esse valor de volta nessas ações, nessas cases de sucesso que vocês empreenderam aí, e falou de vários outros aqui. Então, assim, tem que procurar o Sebrae. O Sebrae está disposto, o Sebrae tem condição tecnológica, tem condição atualizadíssima, tem aporte financeiro. E o Sebrae existe para atender a demanda de quem o sustenta. Isso é importante, né? Perfeito. E, de novo, essa é a missão, essa é a nossa missão. E como você bem falou, a gente é um ente que a gente meio que orbita aí num campo que não é nem público, não é privado, também não é da sociedade civil. A gente acaba circulando entre esses três ambientes, com uma função que é muito própria nossa mesmo, assim. Até inclusive quando você vai para o Sistema S, a nossa função é uma função que é transversal a todas elas, sabe? Então se você, por exemplo, se você chega no pessoal do Senar e da FAEB, que
focam, né, no mundo do agro, né, o apoio ao grande agro, ao pequeno agro, ao médio agro. A gente atua também. Vai para a FIEB, que trabalha com a indústria, a gente também atua. Então a gente consegue transversalizar em todas as áreas, desde que seja da área do empreendedorismo, e a gente consegue dialogar com todos eles. É muito gratificante, porque você aprende muito e ao mesmo tempo você percebe que faz muito sentido. O impacto que a gente causa, o impacto que a gente gera dentro da comunidade empresarial é um impacto muito grande, assim, sabe? Eu não consigo hoje enxergar um Brasil, uma Bahia empresarial, né, pulsante, com empresários pulsantes, com grandes empresários de negócio, sem um Sebrae por perto, sabe? Sem um organismo como o Sebrae por perto. De fato, é uma missão bem especial. Que legal. E que tranquilidade o Sebrae tem, porque, claro, o mundo inteiro vive da política, mas não a política partidária. Qualquer que seja o partido de direita, de esquerda, de centro, o Sebrae está livre. Ele milita aí com liberdade total em todos os campos, em todos os âmbitos, sem política partidária, só para dar atenção e para dar o suporte para o qual ele foi criado, para o qual ele é pago para isso. O Sebrae, eu diria para você, é o sangue do tipo o seu. Ele Sim. cabe em qualquer veia. A nossa bandeira é a bandeira do empreendedorismo. Cabe em qualquer veia. Sebrae, tipo do sangue o seu. Procurou, tem lá. Exatamente. Meu amigo Tauan Reis, para mim foi uma aula muito grande. Eu conhecia muito pouco do Sebrae, como tanta gente desconhece assim como eu. Eu era quase que um leigo em todas essas coisas que o Sebrae faz em prol do empresariado, dos empreendedores. E para mim foi um crescimento muito grande em conhecimento, em saber da existência aí dessas coisas que o Sebrae faz, desses apoios. E eu já estou criando um monte de ideias aqui. Eu vou procurar o Sebrae, por favor, para melhorar os meus negócios. Será uma honra. Amanhã eu estou batendo na porta do Sebrae. Faz isso também, para você ficar legal. Ailson, toda troca é sempre uma troca muito positiva. Assim. Eu também saio daqui maior do que eu entrei, melhor do que eu entrei, sabendo um pouco mais. Foi uma honra ter esse bate-papo contigo. Foi um prazer e assim, me coloco à disposição para outras vezes, outros assuntos que tenham a ver, que tenham relevância e que tenham aderência à inovação e tecnologia. Estou à disposição. Essa é o meu trabalho, essa é a minha função. Fico aqui, deixo aqui esse convite aqui, esses próximos possíveis convites à disposição. Eu vou fazer agora o seguinte, vou praticar o behaviorismo radical, né? Estímulo e resposta. Tudo isso que você deixou à disposição da gente aqui, o nosso podcast Ailson me convida, eu pessoalmente também deixo a você aqui à sua disposição o que você precisar do nosso trabalho, junto à população que você tanto atende, se a gente puder estar dando algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, em qualquer que seja a instância, dependendo do que a gente sabe, do que a gente conhece, do que a gente possa ajudar, fica à disposição. E quero deixar já o convite aqui para uma próxima edição com você aqui, para a gente ampliar aí esse assunto. Tudo bem? Perfeito, claro que sim. Será uma honra novamente. Ok, então, hoje foi com ele, né? Sabe de tudo. Tauan Reis, do Sebrae. Então aqui eu fico esperando você na próxima edição. Mande suas sugestões de pauta que a gente vai te atender. Obrigado, até a próxima. Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.